Oi, famílias, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre um tema super relevante, que é a importância da família para o desenvolvimento infantil, né? Principalmente nesse momento que estamos vivenciando, né? O momento atual, ele traz um pico de estresse elevado, ele traz muitas ansiedades, né? Nós estamos enfrentando o isolamento social, então tudo fica um pouco mais difícil, né? A gente também está enfrentando o processo de escolarização em casa, o processo de home office, né? Muitas famílias estão trazendo esse momento de atividade laboral para casa. E aí a gente às vezes não sabe lidar com algumas dificuldades, né? De organizar a rotina familiar e a rotina profissional, a rotina de escolarização dos filhos. Isso tudo nos gera muitos problemas, muitas angústias, estresse, ansiedade, como eu falei antes. E para a criança, é importante sempre a gente perceber que o contexto familiar, ele pode trazer um significado positivo ou negativo para o desenvolvimento da criança, né? É muito interessante quando as famílias, elas se percebem como parte desse desenvolvimento. A gente sabe que a criança, ela se desenvolve no convívio, né, social. A criança se desenvolve demais no processo de escolarização, porque na escola ela tem esse contato com públicos diversos, ela tem esse desenvolvimento na escolarização, que é a estimulação cognitiva, e na família, qual o papel da família nesse processo de desenvolvimento, né? A família, ela pode atuar na autonomia, né? A independência da criança. A criança precisa ser estimulada, ser independente. Então, a família, ela não pode fazer pela criança o que a criança pode fazer sozinha. Então, não façam nada pelos seus filhos, né? Ensinem, orientem que a criança, ela pode fazer sozinha. A criança, ela deve participar da movimentação familiar, das atividades domésticas, né? E a família é um ponto tão importante nesse desenvolvimento, que a família, ela vai ajudar no processo de regulação. A criança, ela não sabe identificar alguns sentimentos e emoções, elas não sabem como agir, como lidar. Então, elas também estão passando por angústias, elas estão sentindo saudade, né? Já temos um longo tempo aí de isolamento social. E as aulas online para uma criança não é a mesma coisa, porque ela precisa muito desse contato, desse convívio, né? Desse vínculo. E aí, ela se sobrecarrega emocionalmente, ela não sabe lidar, ela precisa do auxílio do adulto para ajudar nesse processo de regulação. Uma das formas que a criança pode utilizar para expressar esses sentimentos é os comportamentos. E que normalmente, gente, são comportamentos inadequados, né? A criança grita, a criança faz birra, a criança chora, a criança não dorme, ou fica muito agitada, ou fica mais introspectiva. Então, a gente está conseguindo observar diversos comportamentos e que acaba elevando o nível de estresse, né, no contexto familiar. E isso não é bom. A gente precisa acolher e entender aquele sentimento que ela não sabe verbalizar, mas ela vai expressar em comportamentos, né? Então, eu acolho, eu recebo esse comportamento e eu procuro identificar o que é que está acontecendo com essa criança para que eu ajude ela a se regular, a ela entender, a ela verbalizar sobre essas emoções. E isso a gente vai trabalhando também essa autonomia, né? Essa fala, essa projeção, essa expressão da criança. E isso faz parte do desenvolvimento infantil. Então, é muito importante que as famílias contem com o apoio das escolas, peçam ajuda. Não está sabendo lidar com esse processo de escolarização? Vocês podem ligar para os professores, pedir ajuda, pedir alguma coisa assim, adaptada para aquele momento, para aquela realidade. Se a criança não está acompanhando esse processo de escolarização, avisem a escola para ver de que forma que a escola pode auxiliar vocês. Participem de grupos de apoio, grupos de mães, grupo com terapeutas, que podem estar sempre ouvindo vocês e ajudando também nesse processo diário.
né? E com essa atividade, com esse movimento que vocês vão dando para a família de vocês, né? Para o ritmo familiar de vocês, entre observação e execução, né? Que a gente precisa observar para intervir, vocês vão tendo este ritmo de desenvolvimento infantil com mais tranquilidade. Vocês também vão conseguir lidar melhor com o momento que vocês estão vivendo, né? Então é importante a gente conversar, a gente tirar dúvidas, a gente estender, né, essas dúvidas, essas dificuldades para outras pessoas, para profissionais, para grupos de mães que também passam por problemas similares e principalmente para a criança. O adulto ele precisa ajudar a criança a se regular. O adulto precisa ajudar a criança a se desenvolver até a autonomia, né? Então, nós somos fatores principais, independente da vivência que a gente está tendo, das ansiedades, das angústias, se a gente tem um ambiente familiar mais harmônico, essas dificuldades elas serão minimizadas, porque você vai ter um lar, né? Um ambiente familiar mais acolhedor, mais compreensivo. Então, parem um pouco, analise a rotina, né? É importante a gente planejar essa rotina, principalmente quando se trata de crianças. Então, planejem intervalos. A vida ela não pode se dar só na escolarização e só nos trabalhos. Então, é necessário que a gente tenha intervalos, é necessário que a gente olhe nos olhos das crianças, que a gente acolha, que a gente compartilhe uma informação, que a gente faça uma brincadeira, pois é através da brincadeira que acontece muita coisa, viu? Muito desenvolvimento ali no brincar. Depois eu vou gravar um vídeo falando desse processo do brincar e trazendo algumas estratégias para as famílias. Então, família, se você gostou desse conteúdo, assina aí, se inscreve no canal, dá um legal aqui no vídeo e manda as dúvidas e dificuldades que vocês estão tendo, porque de repente eu posso ajudar vocês. Tá certo? Um beijo e até o próximo vídeo.